Sabe quando acontece um erro, um descuido, um acidente e a gente se pergunta, mas isso pode ser considerado um crime? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar nessa fronteira que é bem delicada do crime culposo. É aquele território onde não ter a intenção de fazer algo errado nem sempre livra a pessoa da responsabilidade. Para começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta que não quer calar. Agir sem intenção pode ser crime? Parece contrassenso, né? Uma coisa meio paradoxal. Mas a resposta, por mais estranho que pareça, é sim. E o nosso papo aqui hoje é entender exatamente como e por que isso acontece. E para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o conceito jurídico que está por trás de tudo isso, o conceito que organiza essas situações que são, convenhamos, bem complexas. E aqui está ele, o crime culposo. Basicamente, ele acontece quando não existe a intenção de provocar o resultado, mas ele acaba acontecendo por quê? Por uma falha, um descuido, uma imprudência. O ponto central aqui não é o que a pessoa queria fazer, mas sim o que ela deveria ter feito para agir com o cuidado esperado. E para isso ficar mais concreto, vamos pensar em situações do dia a dia. Pensa num motorista que se distrai com o celular e bate o carro. Ou um médico que, por exaustão, comete um erro num procedimento. Ou até algo mais simples, como alguém se machucar porque um piso molhado não foi sinalizado. Em nenhum desses casos a pessoa acordou de manhã pensando, hoje vou prejudicar alguém. Mas o dano aconteceu por uma falha de cuidado. Tá, mas como é que a lei decide se um simples descuido vira de fato um crime culposo? Isso não é algo subjetivo? Não é um achismo? Existem requisitos legais, bem definidos mesmo, que funcionam como uma espécie de checklist. Vamos dar uma olhada neles. Olha só, para um ato ser classificado como crime culposo, esses 5 elementos que estão aí precisam estar presentes. Todos eles. Primeiro, a conduta inicial foi voluntária. A pessoa escolheu agir daquela forma. Segundo, o resultado, o dano, esse foi sem querer. Terceiro, e esse é o pulo do gato, a pessoa violou um dever de cuidado que ela tinha. Quarto, tem que ter uma ligação direta, uma ponte entre a ação e o resultado. E por último, um detalhe crucial. A lei precisa dizer com todas as letras que aquele crime pode ser punido na forma culposa. Se faltar um item dessa lista, a conversa muda. E esse descuido ou essa falha de cuidado não é tudo a mesma coisa, não. A lei faz uma divisão em 3 tipos diferentes, as 3 formas da culpa. Entender a diferença entre elas é a chave para sacar a lógica por trás da punição. Agora, essa tabela aqui é ótima porque ela deixa tudo bem claro. A imprudência é sobre fazer algo que não devia, é ser precipitado, arriscado, tipo correr demais com o carro. Já a negligência é o contrário, é deixar de fazer algo que era necessário, é uma omissão, como não fazer a manutenção dos freios. E por fim, a imperícia, que é bem específica, é a falta de habilidade técnica para uma profissão, tipo um engenheiro que erra um cálculo básico de uma estrutura. Seja por uma ação arriscada, por uma omissão ou por falta de técnica, todas essas formas de culpa têm uma coisa em comum. Elas giram em torno de uma ideia central, que é, de verdade, o coração do problema. É a justificativa para a existência do crime culposo. E essa frase, ela resume tudo de forma perfeita. A responsabilidade criminal nasce exatamente nesse ponto, na percepção de que a pessoa poderia e, mais importante, deveria ter agido de um jeito diferente para evitar o problema. A questão não é o que se queria, mas o que o dever de cuidado que todos nós temos em sociedade exigia naquele momento. Ok, a gente já viu a definição, os requisitos, as formas da culpa, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça e resumir os pontos mais importantes que definem quando um erro deixa de ser só um erro e vira um crime. Então, recapitulando o essencial. No crime culposo, o ponto de partida é sempre a falta de intenção. Mas isso não significa falta de responsabilidade. Essa responsabilidade nasce da quebra de um dever de cuidado, que pode aparecer de 3 jeitos: imprudência, negligência ou imperícia. E, claro, a lei tem que autorizar essa punição. No fim do dia, tudo se resume a essa violação do cuidado que a vida em sociedade espera de todos nós. E, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Depois de tudo isso que a gente conversou, onde é que a gente traça essa linha? Qual é o limite exato que separa um acidente infeliz, que poderia acontecer com qualquer um, da responsabilidade criminal por um ato de descuido? A resposta, como a gente viu, não é simples. Ela está nos detalhes da lei e na análise cuidadosa de cada caso.